Boa noite, boa tarde, bom dia, bom dia. Eu vou falar um pouco sobre o budismo Nichiren Daishonin e hoje especificamente eu vou tratar de um tema importantíssimo que trata da abertura dos olhos. Em que sentido vem a ser essa abertura dos olhos? Bom, essa abertura dos olhos, na verdade, ele é um tratado, foi escrito na época que Nichiren Daishonin se encontrava exilado na ilha de Sado, na década de 70 do século XIII. Tá, então, trata basicamente do que significa abrir os olhos. Trata basicamente de uma pergunta: como podemos abrir os olhos do coração das pessoas? E como que nós percebemos essa abertura dos olhos? Bom, basicamente, segundo Nichiren Daishonin, é quando nós praticantes, né, discípulos do presidente Queda, consequentemente discípulo do Buda original dos últimos dias da lei, Nichiren Daishonin, é quando a gente decide e declara que nós iremos abandonar o nosso transitório e revelar o nosso verdadeiro eu. O verdadeiro eu nada mais é do que o Bodhisattva da Terra. Bodhisattvas são as pessoas emergidas dessa terra do mundo sarra, que tem como missão exclusivamente conduzir as outras pessoas à felicidade. Essa é a nossa função, essa é a nossa missão. Então, a abertura dos olhos é quando eu tomo consciência disso, quando eu percebo que essa prática reiterada do Nam-myoho Renge-kyo, ou seja, da recitação do Daimoku, e do Gongyo, que é a prática complementar. Então, quando nós tomamos consciência através dessa prática reiterada, consistente, a gente então faz essa abertura dos olhos, né, e nos pergunta como que nós iremos tocar, abrir os olhos e o coração das pessoas para essa lei maravilhosa. Então, basicamente, esse tratado que eu estou tratando aqui, até redundância, mas é assim mesmo, é quando eu tomo ciência de que eu sou o pilar, de que eu sou os olhos e de que eu sou a nau, da onde eu me encontro. Basicamente, a abertura dos olhos passa por isso. Quando eu tomo consciência de que eu sou o pilar, eu sou os olhos e eu sou a nau, ou seja, eu, Getúlio, através dessa prática e dessa transformação interior que a prática proporciona à minha pessoa, ou seja, quando eu saio do transitório e revelo o meu verdadeiro eu, Getúlio, então o Buda, a pessoa que se ilumina, a pessoa que compreende os aspectos profundos da vida, tomo consciência, ou, como diz aqui o tratado, eu abro os olhos para essa questão, que eu sou a nau, quem vai conduzir, eu sou os olhos e eu sou o pilar do lugar onde eu me encontro para conduzir as pessoas à felicidade. Ou seja, abro os olhos para perceber que eu sou o Bodhisattva da Terra. Eu sou o Bodhisattva da Terra. Eu posso ajudar as pessoas a serem felizes. Então, aos olhos da sociedade, eu, Getúlio, sou uma pessoa comum, com meus problemas, com minhas dificuldades, que as pessoas mais próximas sabem qual é, tá? Porém, o que muda é o meu espírito. Mesmo passando por tudo que eu estou passando, o meu espírito, depois que eu fiz a minha abertura dos olhos, é de que ajudar as outras pessoas, é de apresentar às outras pessoas a lei. Essa lei chamada Nam-myoho Renge-kyo, que transforma todas as pessoas, né? Que faz com que as pessoas se tornem felizes da forma como elas se encontram. Ou seja, fazem com que as pessoas parem de sofrer e encontrem nelas mesmas a felicidade absoluta.
que encontram nelas mesmas uma forma correta de se viver nesse mundo sarra. Tá? Mundo sarra significa esse mundo de problemas, esse mundo de dificuldade, esse mundo de obstáculo, esse mundo competitivo, enfim, esse mundo que nós conhecemos. Então eu consigo, através dessa prática, fazer essa transformação interior e consigo ser feliz nessa condição que eu me encontro, nesse mundo sarra que eu me encontro. Isso, essa prática desse budismo, assegura a qualquer pessoa. E quando eu tomo consciência disso, quando eu abro meus olhos para isso, é óbvio que eu vou ensinar todas as pessoas a serem felizes, como eu sou feliz hoje. Hoje eu posso falar, eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa em paz, eu sou uma pessoa que eu atingi essa felicidade absoluta. Tenho meus problemas? Tenho, como todos nós temos. Tenho minhas dificuldades? Tenho, como todos nós temos. O que mudou? A forma como eu encaro isso. A forma como eu conduzo minha vida diante disso. Desse mundo de problemas. Desse mundo que está aí. E esse tratado, especificamente, trata disso. Quando que eu abro os olhos para essa questão? É quando eu consigo fazer essa transformação. Quando eu faço essa virada de chave. Então, a abertura dos olhos trata de uma vitória pessoal minha quando eu abandono esse Getúlio transitório e revelo o verdadeiro Getúlio, essa pessoa iluminada, essa pessoa que entende os aspectos profundos da vida. Isso é fazer a abertura dos olhos. Isso é a transformação interior que esse budismo assegura a todas as pessoas. Então, revelar o verdadeiro eu é uma luta que eu faço para superar todos os meus obstáculos. E quando eu mantenho uma fé corajosa, sem temer o obstáculo, eu posso derrotar a escuridão que existe dentro de mim e estabelecer uma identidade iluminada. Então, pessoal, quando eu consigo revelar meu verdadeiro eu, significa que eu rompi com essa escuridão, tá? Com essa mente iludida. O que vem a ser a escuridão? É essa dificuldade de eu perceber que eu sou os olhos, a nau e o pilar da minha vida. Então é eu que conduzo, é eu que observo como está a minha vida e eu que sustento a minha vida diante das dificuldades, do sofrimento e dos obstáculos que aqui estão na minha vida. Então é o momento em que eu me levanto sozinho e eu passo a conduzir, a observar, no caso olhar, e me sustentar nessa vida de dificuldade. Ou seja, eu saio dessa mente iludida, eu não vou conseguir, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho dificuldade aqui, eu não consigo ali, não sei lá mais o que, não sei lá mais o que. E me ilumino para esse aspecto. Tudo começa e termina comigo. Não tem nada lá fora, tudo está aqui, dentro de mim, nas profundezas da minha existência. Por isso, escuridão fundamental, porque eu não consigo ver o que está nas profundezas da minha vida, que é o quê? O meu estado de Buda. O meu estado de Buda, a pessoa que se ilumina para esses aspectos. Então, seguindo. Então, podemos derrotar essa escuridão fundamental, como eu havia dito. Esse processo de derrotar essa escuridão e estabelecer essa identidade nova, ou seja, essa identidade iluminada, é um processo fundamental para a gente atingir o estado de Buda nessa existência. Para enxergar esse processo e o meio pelo qual as demais pessoas podem fazer o mesmo, Daishonin escreveu o Gohonzo na forma gráfica. Então, pessoal, Gohonzo é um objeto, uma espécie de uma mandala que nós recebemos quando a gente se converte em esse budismo, a gente recebe essa mandala. E essa foi a forma que Nichiren Daishonin
deixou para nós, para a gente proporcionar tudo isso que eu falei. Essa abertura dos olhos, essa iluminação e esse desejo de ensinar as pessoas, apresentar às pessoas essa lei maravilhosa do Nam-myoho Renge Kyo. Num outro momento eu vou tratar especificamente desse Gohonzon, porque senão a gente foge do assunto. Tá? Então, a abertura dos olhos, na verdade, é um brado de alerta que diz o seguinte: abram os olhos para Nichiren. Isso quer dizer que abrir os olhos para o Sutra do Lótus. Sutra do Lótus, pessoal, é os ensinamentos do Buda original dos primeiros dias da lei, Sakyamuni. Então, nesse sutra, para vocês entenderem, é um receituário que conduz todas as pessoas à felicidade. Esse sutra ele é dividido em duas partes. A parte que vai da introdução até o capítulo 14, nós chamamos de ensinos teóricos. Do capítulo 15 até o 28, nós chamamos de estudos essenciais. Ó, tem tudo a ver, teórico, transitório, até eu entender. Então eu preciso desse ensino teórico. E essenciais é o verdadeiro, é o que é revelado, é o que está implícito. A mesma coisa na minha vida. O verdadeiro eu, ele está implícito, ele está para ser revelado dentro do meu interior, através dessa prática. Que prática? O Nam-myoho Renge Kyo, a prática principal. Esse Nam-myoho Renge Kyo, trocando em miúdos, é a língua que eu utilizo, através da minha voz, o idioma oficial para me comunicar com o universo, com essa lei. Então, assim, para quem é de primeira viagem, pensa, poxa, o cara agora está viajando. Sim. De novo, estou reiterando. São aspectos que estão na profundeza da nossa vida. Por isso que esse Sutra do Lótus, ele é de difícil compreensão e mais difícil ainda de acreditar nisso. Por isso essa ideia de que, pô, Getúlio está viajando agora. Como assim? Língua que fala com o universo e o universo fala com Getúlio através da língua do Nam-myoho Renge Kyo. É difícil a gente compreender isso num primeiro momento e mais difícil ainda acreditar nisso num primeiro momento. Mas como que eu faço? Como que eu acredito nisso? E como que eu sei que isso é a língua que conversa com o universo e que o universo conversa comigo? O idioma oficial de eu, Getúlio, microcosmo, que se comunica com o macrocosmo, que é o universo. É o Nam-myoho Renge Kyo. É a minha abertura dos olhos. É basicamente isso que o tratado enfatiza. E quando eu consigo fazer essa comunicação, e quando eu recebo esse feedback do universo, então eu, Getúlio, me torno o anal, o pilar e os olhos da minha própria vida, rumo a essa felicidade. Eu sou capaz de conduzir, de olhar como está a minha vida e, principalmente, de sustentar essa vida mesmo diante das dificuldades. Então, se você analisar num nível mais profundo, ó, eu, Getúlio, consigo. Por isso que é advertido. Difícil de entender, mais difícil ainda de acreditar. Mas isso não impede de que eu venha a praticar o budismo. Porque eu também, quando eu comecei há 14 anos atrás, eu também achava que isso não passava de uma viagem e na maionese. Mas à medida que eu fui conversando com o universo todos os dias através do Daimoku e do Gongyo, eu percebi, eu vi, eu observei e eu pude conduzir minha vida para essa transformação que eu estou vivenciando atualmente. Em meio a essas dificuldades, em meio a esses obstáculos.
em meio a tudo isso, eu consegui perceber que eu transformei o meu interior. E ainda estou transformando, é lógico. Mas vamos lá, vamos seguir. Em especial, o 13º capítulo, a devoção encorajadora, onde Daishonin nos permite vislumbrar o estado de vida do Buda, da alegria ilimitada, iluminado desde o tempo sem início. Eu vou voltar nesse ponto num outro momento, porque esse devoção encorajadora é muito profundo, não tem como eu tratar aqui, afinal de contas eu estou tratando de um outro assunto. Eu só estou fazendo aqui os links para chegar onde eu quero. Nesse mesmo capítulo, desculpa, devoção encorajadora, expõe que a característica principal do Bodhisattva é o espírito de não poupar a própria vida e o desejo de possibilitar as pessoas a entrarem no caminho que levará à iluminação. Então, pessoal, de novo, não poupar a própria vida. Nossa, quando eu comecei a praticar esse budismo, eu falei, gente, mas então eu vou ter que me matar, né? Eu vou ter que me jogar de cabeça nas coisas para poder... Não, não, não. Não poupar é nesse sentido. Eu abri meus olhos, entendi quem eu sou, entendi a minha missão, compreendi essa transformação que eu vivi, estou vivendo e vou viver. Tudo isso. Não tem como eu poupar a minha vida no sentido de que de não ensinar isso para as pessoas. Isso é não poupar a própria vida. Ou seja, se eu descobrir tudo isso, eu vivi isso aí, eu sinto essa felicidade, por que não falar para as pessoas? Então, quando eu não falo isso, eu estou poupando a minha vida. Quando eu não ajudo uma pessoa, eu estou poupando a minha vida. Então, poupar a vida é nesse sentido. Eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir o meu juramento. Conduzir as pessoas à felicidade, assim como eu estou sendo conduzido, eu, Getúlio, através dessa prática, eu estou conduzindo, eu, Getúlio, a minha felicidade. E eu também agora posso ensinar as pessoas a fazerem a mesma coisa. Isso é o significado de não poupar a própria vida. Tá? E esse desejo, eu tenho esse desejo de ajudar as pessoas, de conduzir as pessoas a essa felicidade. Mesmo sabendo que uns irão rir, uns irão caluniar, uns irão duvidar, uns irão atrapalhar, enfim, tudo isso já foi advertido também nesse mesmo Sutra do Lótus, capítulo 16, o Bodhisattva jamais desprezar. Está lá. Vai vir uma enxurrada e uma tempestade de perseguições, de negação, de calúnias, de dificuldades. Vem de tudo isso. Mas tudo isso é importante para mim provar a veracidade desse budismo, que eu vou explicar aqui na frente. Então vamos lá, seguindo. Conforme Daishonin diz, se as maldades não surgissem, não havia como saber se esse ensino é correto. Então, se eu não tenho problema, se eu não tenho dificuldade, né, se não me abate sobre mim uma doença igual me abateu no ano de 2021, como que eu vou provar a veracidade desse budismo? E como que eu vou comprovar isso na minha vida, a prova real, para transmitir isso para as pessoas? Então, eu tenho que ter problemas? Tenho. E sérios. Eu tenho que ter dificuldade? Tenho. Porque, pessoal, como é que eu vou falar para as pessoas de vencer as dificuldades que elas estão enfrentando se eu não vencer? Como é que eu vou falar das pessoas de que é possível viver em paz, que é possível conquistar a paz, se eu não conquistei a minha? Isso é muito simples. Como é que eu falo para as pessoas de sofrimento se eu não venci um sofrimento? Não tem como. Então, por isso que as dificuldades, elas têm que surgir na nossa vida e, de preferência, em escala industrial, para que eu possa provar a veracidade dessa prática. É o que eu faço. É o que todas as pessoas que praticam esse budismo fazem.
Só assim a gente tem coragem, só assim a gente entende que eu não devo poupar a vida para conduzir as outras pessoas a essa felicidade que eu estou vivendo, que eu vou viver ainda muito mais felicidade. Então, seguindo. Todos os obstáculos e as funções maléficas são manifestação da escuridão fundamental, que por sua vez refere-se à dúvida em relação à lei. Está aqui. Isso aqui é fundamental. Então, os obstáculos que estão fora de mim, doença, questão financeira, desarmonia familiar, problemas no emprego, não sei lá mais o que, não sei lá mais o que, isso tudo é fora. Isso a gente chama no budismo de obstáculos, que eu tenho que vencer, está fora. Essa função maléfica está dentro. É a minha mente iludida, é a minha dúvida, né? É quando eu me torno vítima, quando eu me torno uma pessoa apática, sem coragem, temido por tudo e por todos. Isso é a função maléfica. Então, tanto o obstáculo, que é externo, quanto as funções maléficas, que é interna, elas existem para que essa escuridão fundamental prevaleça dentro da minha vida. E eu tenho que fazer uma luta constante, diária, para romper com essa escuridão, para vencer esses obstáculos, para dissipar essa maldade que existe dentro de mim. E quando eu consigo fazer isso, eu faço a minha abertura dos olhos. E aí eu faço a minha transformação. Eu atinjo a iluminação na presente forma que eu me encontro. Mas vamos que vamos. Por essa razão, esse tratado, a Abertura dos Olhos, Daishonin enfatiza 2 pontos. O primeiro, o ensino correto para os últimos dias da lei, que é a doutrina dos 3.000 mundos num único momento da vida. Em outras palavras, é o princípio da possessão mútua dos 10 estados. É quando vencemos a escuridão por meio de uma fé pura e sincera, podemos fazer com que o estado de Buda se manifeste nos outros 9 estados de vida. Atingir o estado de Buda nessa existência. Então, pessoal, o primeiro ponto é os 3.000 mundos num único momento da vida. Tá? Esses 3.000 mundos num único momento da vida, eles surgem nos médios dias da lei, através do Buda original dos médios dias da lei, Tiantai, na China, onde ele trata especificamente da possessão mútua dos 10 estados ou os 10 mundos. Eu vou explicar aqui rapidamente essa possessão mútua dos 10 estados ou os 10 mundos. Todos nós, seres humanos, possuímos 10 estados ou 10 mundos dentro de nós. Tá? Inferno, ou o mundo do inferno, é quando eu não tenho força para reagir a nada. Tudo para mim parece que é um inferno. As pessoas que eu convivo são um inferno. Trabalho, tudo para mim é inferno. É o meu estado. Estou mal, péssimo. Estou no inferno na minha vida. E o mundo, a forma como eu olho, a forma como eu sinto, tudo ao meu redor, todo o meu externo é um inferno. Por isso que fala estado e mundo. Meu estado está muito baixo, estado de inferno, onde eu não tenho força para reagir, onde eu estou no sofrimento extremo, onde eu só penso em fazer o que não deve. E vivo nesse mundo de inferno. Nada dá certo, nada presta, nada, tudo ruim. Aí eu passo por ira. Levanta sobre mim um ódio, onde eu odeio esse mundo e eu tenho a sensação de que esse mundo me odeia. E eu fico irado com isso. Depois eu vou para animalidade, onde eu passo dessa ira, eu passo a reagir contra as pessoas que estão nesse mundo, que para mim agora é um mundo de animalidade. As pessoas que eu acho que são fracas com relação à minha pessoa, eu ataco, eu reajo. E as pessoas que eu considero que são fortes em relação a mim, eu acovardo. Eu silencio. Eu me sinto derrotado. E aí eu vou para o estado de fome. Então eu passo dessa ira e dessa animalidade, ou seja, um momento em que eu consigo me proteger,
Aí eu começo a desejar as coisas, a fome. Nesse estado de vida, ou seja, nesse espírito em que minha vida me encontra, de fome, e nesse mundo de fome, a única coisa que eu quero é saciar meus desejos, saciar meus desejos, saciar meus desejos, saciar meus desejos. Então, por isso, fome. Então, eu nunca vou saciar. Nunca vou saciar, nunca vou saciar. Eu preciso disso todos os dias. Igual quando eu estou com fome, eu preciso me alimentar todos os dias. E aí eu me alimento desses desejos, seja eles de qualquer ordem, tá? Desde os instintos mais primitivos, que vocês sabem que eu estou me referindo, até esses desejos disso, daquilo, de ter isso, de ter aquilo, de possuir isso, de possuir aquilo. Isso é fome. Eu não consigo saciar esse desejo. Isso gera um sofrimento medonho, mais ira, mais animalidade, mais inferno. Enfim, esses são os 4 estados de vidas baixos. E através dessa prática eu consigo vencer tudo isso. Aí eu chego nos 2 estados de vida ainda baixos, porém um pouco mais elevado, que é o da alegria e da tranquilidade. Então eu consigo me tranquilizar. Eu consigo começar a entender que eu saí daquele inferno, passei pela ira, passei pela animalidade, estou vencendo a questão da fome e saciar esses desejos meus. Eu começo a controlar esses desejos. Eu começo a observar que não é só saciar desejos, tem algo mais, mas eu não consigo saber o que é esse algo a mais. E aí eu me tranquilizo. E quando eu me tranquilizo, eu elevo mais um pouquinho, eu vou para a alegria, eu fico alegre. Há uma felicidade relativa aqui. Por quê? Porque eu estou alegre, porque eu conquistei um emprego novo. Eu consegui uma namorada nova. Eu consegui uma casa. Eu consegui mudar do lugar onde eu me encontrava. Mas esse estado de vida da alegria, ele é perigosíssimo. Por quê? Porque nesse mundo da alegria, de novo, a questão do mundo, né? Estou no mundo da tranquilidade, estou no mundo da alegria, estou com esse espírito alegre, estou com esse espírito tranquilo. Nesse momento, e aí eu vou tratar num outro momento, sobre essa figura que aparece nesse mundo da alegria, que é o demônio do sexto céu, cuja função dele é obstruir que a gente avance para os estados de vida mais elevados. Essa é a função dele. E como que ele faz isso? A função dele é roubar benefícios. E ele rouba o principal benefício nosso que pratica esse budismo de Nichiren Daishonin, que é o quê? A sabedoria. Ele rouba essa sabedoria. E quando eu perco essa sabedoria que foi roubada por esse demônio do sexto céu, eu volto para os estados inferiores mais baixos. Então, por isso que é perigoso essa felicidade relativa. Por quê? Porque eu preciso de um motivo para me sentir feliz. O carro, uma casa, um emprego, isso, aquilo, fama, não sei o quê, 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 não sei o quê. Se tirarem isso de mim, eu me abato, eu fico triste, eu me revolto, eu fico irado, eu não aceito, eu fico num estado de inferno. Então, a função desse demônio do sexto céu é isso. Por quê? Porque ele vai percebendo a nossa evolução, o nosso entendimento, o nosso aprofundamento e as nossas vitórias, os nossos benefícios através da prática. E quando a gente chega na alegria, é justamente aí onde ele entra em ação, lembra das funções maléficas que estão dentro de mim? E pois é. E aí ele rouba a nossa sabedoria. E ao roubar a nossa sabedoria, a gente volta para os estados de vida baixo. É aí onde a maioria das pessoas tendem naturalmente, e o que é normal, a pararem de praticar o budismo. Porque elas não entendem que chegou num ponto de alegria, estava tudo tranquilo e de repente a vida desabou. A vida perdeu o sentido. Por que isso ocorreu? Elas não entendem isso. De novo, esse budismo, ele é tanto difícil de compreender como difícil de acreditar. Olha aí o exemplo. Quando a gente chega num estado de alegria e tranquilidade, acontece alguma coisa na vida que nós sabemos que nada mais é do que uma função do demônio do sexto céu que está dentro de mim. E rouba minha sabedoria. E aí eu
declínio. Mas eu vou voltar nesse demônio de sexto céu com mais calma, aprofundado. Agora não é a questão. O segundo ponto trata-se de fazer e manter o juramento. Então, pessoal, quando eu transcedo tudo isso aí que eu acabei de... e alço aos estados de vida alto, que é o quê? A erudição, a absorção, o bodhisattva. Esses três estados superiores e nobres são o veículo para que eu seja conduzido ao estado de Buda. Então eu passo a entender e passo a absorver esse mundo que está ao meu redor, no meu externo e no meu interno. Eu absorvo e eu tenho a erudição, eu consigo entender. E aí eu estou nesse estado de Bodhisattva, do qual trata especificamente esse tratado, Abertura dos Olhos. Quando eu tomo ciência de que eu sou Bodhisattva e de que eu vou ajudar as pessoas a também descobrir a sua felicidade através dessa prática. Então, a absorção, a erudição e esse estado de Bodhisattva, nesse mundo de Bodhisattva, que é essa percepção que eu tenho, essa missão de ajudar todas as pessoas, irão me conduzir ao estado de Buda. E esse estado de Buda, ele vai reverberar nos outros estados. Portanto, quando eu chego no Bodhisattva e conduzo, agora através desse veículo da erudição, da absorção e do Bodhisattva ao estado de Buda, e esse estado de Buda, ele manifesta, ele é revelado na minha vida, eu posso, sim, ir para o estado de inferno, mas agora, com o Buda manifestado nesse estado de inferno. Eu posso ir para o estado de ira? Posso. Mas agora com o estado de Buda manifestado no estado de ira. Ou seja, eu saí do sofrimento dos 9 estados e alcei o estado de Buda. E esse estado de Buda agora ele está presente em todos os estados. Essa quebra, esse rompimento com esses 9 estados que só me fazem sofrer, com o estado de Buda, cessa. Eu consigo abrir meus olhos para essa questão. Posso chegar um dia aí para o estado de inferno? Posso. Só que agora eu vou com o meu estado de Buda. Eu entendo que aquilo ali é um momento de sofrimento, estado de inferno, mas o meu estado de Buda ilumina esse estado de inferno. Como? Eu percebo que nada mais é do que o quê? A minha mente tentando me ludibriar. Fazendo um mecanismo para mim entender e achar que eu estou no inferno, mas na verdade eu não estou no inferno. Por quê? Porque o inferno é quando eu quero olhar, entender a minha vida externamente. Externamente não é nada significativo. O que é significativo é o meu interior. Agora ele está iluminado pelo estado de Buda. E isso faz com que eu saia desse estado de sofrimento, porque eu já entendi. A minha vida é assim, é problemas, é obstáculos, é maldade, é perseguição, é calúnia. Eu volto para o estado elevado. Eu posso ir para o estado de ira? Posso. Me revoltar com alguma coisa? Posso. Mas agora, esse estado de ira iluminado pelo estado de Buda que eu consegui revelar na minha vida faz com que eu levante de novo essa ira, só que agora por busca de justiça. Esse é o exemplo do estado de ira manifestado sob o estado do Buda. É a injustiça. Tudo que me deixa indignado, mas agora eu me levanto por uma questão de justiça. Na fome, eu desejo isso, aquilo, outro. Só que agora, sob o estado de Buda, para o meu propósito, conduzir as pessoas à felicidade. Exemplo, um automóvel confortável, chique, de última geração, não é mais para ostentar, é para o quê? Para conduzir as pessoas à felicidade. Eu poder encontrar as pessoas na rua e conduzi-las à felicidade. Eu poder encontrar as pessoas na rua e elas verem, pô, Getúlio mudou, cara, olha. Olha o carro que ele tá.
Pô, esse negócio funciona, bem que ele falou. Ah, olha o carro que ele tá. Então, esse carro passa a ser o propósito para o fim último, que é o quê? Conduzir as pessoas à felicidade. Coceirufo, propagar o budismo. Agora eu tenho uma ferramenta que chama a atenção das pessoas. Esse automóvel que eu consegui adquirir. Essa casa que eu consegui adquirir. Os bens materiais que eu consegui adquirir. Passa a ser o propósito, o meio para conduzir as pessoas à felicidade. Por quê? Porque as pessoas agora têm a prova real de que eu transformei esse aspecto na minha vida. Essa coisa material está transformada. Está aqui, a prova real. Quando eu venço uma doença grave, está aqui. Oh, realmente, Getúlio sarou de tal doença. Oh, esse budismo é para valer mesmo. Caramba. Está aqui, prova real. Quando eu consigo harmonizar a minha família, meus filhos voltam a me respeitar, a minha esposa volta a me admirar, eu consigo liderar a minha família. Está aqui. As pessoas estão vendo. A felicidade da minha família. A parceria reatada comigo e com a minha esposa. A prova real, eu transformei. As pessoas passam a acreditar porque estão vendo que a minha esposa não me respeitava, que meus filhos não me respeitavam, que não havia nada de família ali. E agora tem. A esposa me respeita, meus filhos me respeitam. Nós estamos vivendo uma felicidade absoluta. Está aqui. Então, esse é o segundo ponto. É quando esses 9 estados de vida que me geravam sofrimento, como eu agora consegui abrir os olhos e percebi na profundeza da minha vida que existe esse estado de Buda, e esse estado de Buda agora passa a permear a minha vida, ou seja, então todos esses estados de vida, todos esses mundos que eu vivencio simultaneamente, porque eu os possuo, não tem como eu desvencilhar desses estados, pois eu possuo o inferno e o Buda, só que agora sob o estado de Buda. O inferno já não é mais inferno. Por quê? Porque ele está iluminado pelo estado de Buda. A ira já não é mais ira. Por quê? Está iluminado pelo estado de Buda. E assim sucessivamente. Ou seja, eu rompi esse sofrimento dos 9 estados e consegui conduzir minha vida todinha sob o estado do Buda, sob a iluminação. Então, tudo que gerava sofrimento agora é motivo de felicidade. Tudo que gerava ódio, tudo que gerava ira, tudo que gerava fome, de desejo, animalidade, eu controlo. Por quê? Porque tudo está sob o estado de Buda, que estava na minha própria vida. Bom, seguindo. Então, esse ensino, né, na segunda parte. Então, portanto, esses 2 pontos destacados, o esclarecimento do ensino correto e a importância de se fazer um juramento, são os alicerces para essa abertura dos olhos. Então, eu só consigo abrir os olhos quando eu percebo que esse ensino é o correto. Name horror em Genkyo. Essa transformação interior através desse ensino correto. Baseado no quê? No Sutra do Lótus. O conhecimento Nichiren Daishonin, o Buda original dos últimos dias da lei, e baseada numa vida de unicidade de mestre e discípulo. Eu tenho meu mestre, Dr. Daisaku Ikeda, e eu tenho eu, discípulo, Getúlio. Caso com esse ensino correto, coloco esse ensino correto em minha vida, eu proporciono o quê? A transformação da minha vida. Eu começo a vivenciar essa felicidade absoluta. Com mais esse juramento. Qual o juramento? De conduzir todas as pessoas à iluminação. Quando eu consigo fazer tudo isso aqui que eu acabei de citar, eu consigo abrir meus olhos para todos os aspectos da minha vida. Seguindo. Então é dedicar toda a sua vida para possibilitar que todas as pessoas atinjam a iluminação, ou seja, realizar o trabalho do Buda.
abrir os olhos das pessoas em última análise. Portanto, a abertura dos olhos só existe quando possuímos uma fé livre de dúvida, disposto a não poupar a própria vida. O conceito de fé concebido por Dachonin é excluir a dúvida em relação ao poder da lei. Então, pessoal, tudo isso eu só consigo colocar na minha vida quando eu faço a abertura dos olhos através dessa fé pura, livre. Livre de quê? Livre dessa dúvida. Eu não duvido de que essa lei do Nam-myoho Renge-kyo é poderosa, pois foi ela que transformou minha vida e através de mim vai transformar a vida de outras pessoas. Eu não posso duvidar disso. Se eu duvidar disso, eu ainda não consegui fazer a abertura dos olhos. Eu ainda não consegui entender que esse budismo é o ensino correto para os últimos dias da lei, que é a época que nós estamos vivendo. E eu não consigo fazer o meu juramento de que conduzir todas as pessoas à iluminação. Então, quando eu faço isso, entendo que esse budismo que eu pratico, de Nichiren Daishonin Soka Gakkai Internacional, é o ensino correto para mim viver nesse mundo sarra, nos últimos dias da lei, nesse mundo de problemas, de dificuldades. E eu consigo vencer mesmo assim, através desse ensino que é correto, e eu estou provando isso com a minha transformação, e eu faço o juramento de que eu vou ensinar as outras pessoas também a fazerem a sua transformação. Conduzir essas pessoas à sua felicidade absoluta, assim como eu estou vivendo. Então, quando eu consigo fazer essas duas coisas, quando eu entendo essas duas coisas, quando eu não poupo a minha vida para ensinar as pessoas a fazerem essas duas coisas, eu consigo fazer a abertura dos olhos. É isso que trata esse tratado. Portanto, é natural que a nossa prática inclua uma luta ativa contra as maldades inerentes na vida, ou seja, essa luta contra essas maldades que existem dentro de mim, a preguiça, o medo, a dúvida, tá dentro de mim. A estupidez. Ora eu tô com ódio, ora eu tenho dúvida, ora eu sou vítima, ora eu fico indignado. Isso está tudo dentro de mim. Isso tudo vai ser transformado. Isso tudo vai ser iluminado. Isso tudo eu vou conseguir perceber. Opa! Getúlio, por que desse ódio? Não tem razão para isso. Esse ódio é gerado em aspecto que está externo à sua vida. Não está interno à sua vida. Então não tem por que ter ódio. Porque esse ódio, se você continuar com ele, você vai gerar o que em você? Um sofrimento. E eu não quero mais sofrer. Eu só quero ser feliz. Então eu tenho que aliviar, tirar, arrancar, excluir esse ódio do coração. Como que eu faço isso? Transformando minha vida. Nam-myoho Renge-kyo. Elevo meu estado de vida. Vamos lá. Assim, nesse tratado, é uma advertência, é um aviso, é um conselho. Abra os olhos para os seres humanos, abra os olhos para as pessoas. Pessoal, era isso. Obrigado. Vamos que vamos.